Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Hoje você vai conhecer detalhes da desconhecida e polêmica intervenção militar do Brasil na República Dominicana. Ocasião em que o Exército Brasileiro e o Corpo de Fuzileiros Navais entraram em combate real diversas vezes, inclusive com várias baixas em ambos os lados nesta guerra. E se você curte as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Em 1963, o presidente da República Dominicana, Juan Bosch, do Partido Revolucionário, tomou medidas que visavam desapropriar propriedades privadas rurais, com o fim de fazer uma reforma agrária e nacionalizar empresas privadas estrangeiras atuando naquele país. Estas medidas radicais contra o direito à propriedade privada, que era protegida pelas leis dominicanas, levaram o seu governo a ser acusado de comunismo pelo alto comando militar, pela Igreja Católica e pela maioria do Congresso. Com isso, Juan Bosch foi destituído do poder em 25 de setembro de 1963 e fugiu para o exílio. Os militares entregaram o governo a um triunvirato civil liderado pelo presidente interino Donald Reid Cabral, que deveria administrar o país até que novas eleições fossem marcadas. No entanto, o país mergulhou em uma sangrenta guerra civil com milhares de mortos, causada principalmente por uma grave cisão nas Forças Armadas Dominicanas. A Guerra Civil Dominicana se iniciou em 24 de abril de 1965, quando 1.500 militares se rebelaram contra o governo interino e, liderados pelo coronel Francisco Caamaño, atacaram o Palácio Presidencial e destituíram do poder o presidente Donald Reid. Esta facção se auto-intitulava de Os Constitucionalistas e exigiam a volta do presidente Juan Bosch ao governo. Os rebeldes constitucionalistas tinham à sua disposição 5 tanques leves e uma canhoneira. No mesmo dia, liderados pelo general Antônio Barreira, os militares que defendiam uma nova eleição e se auto-intitulavam de Os Legalistas iniciaram uma contraofensiva, e 4 aeronaves P-51 e uma fragata bombardearam as posições dos rebeldes constitucionalistas em volta do Palácio Presidencial. Os legalistas, cerca de 2.000 militares, além dos 4 caças e da fragata, tinham também à sua disposição 36 tanques leves e 13 blindados. Em 26 de abril, a cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana, já estava tomada por sangrentas batalhas entre os militares legalistas e os constitucionalistas, com muitos mortos em combate. Em 27 de abril, os Estados Unidos realizou uma operação militar para resgatar os cerca de 3.500 cidadãos americanos que viviam naquele país. 2 navios com apoio de um avião e helicópteros conseguiram evacuar cerca de 1.700 civis americanos. Nesta operação de evacuação, os marines não se envolveram nos conflitos armados, mas um marine foi morto por um franco-atirador rebelde. A presença dos marines americanos no país serviu para que os rebeldes constitucionalistas inflamassem a população contra os legalistas, o que levou a cerca de 5.000 civis a aderirem à revolta, se juntando aos rebeldes constitucionalistas, que entregaram armas para todos eles atuarem em ações de guerrilha contra os militares legalistas. Em 29 de abril, o embaixador dos Estados Unidos na República Dominicana enviou vários relatórios ao presidente Lyndon Johnson, relatando que a situação era muito crítica e perigosa para os cidadãos norte-americanos que ainda estavam no país, e que os rebeldes constitucionalistas recebiam apoio militar estrangeiro, possivelmente cubano e soviético. O presidente Johnson autorizou a transformação das operações de evacuação em uma intervenção militar em larga escala, por meio da Operação Power Pack, que visava impedir o desenvolvimento do que ele via como uma segunda revolução cubana.
Johnson não queria outra ditadura comunista aliada da União Soviética em pleno continente americano. Então o presidente americano Lyndon Johnson solicita apoio do presidente do Brasil, o Marechal Castelo Branco, para formar uma coalizão para pacificar aquela guerra civil na República Dominicana e evitar o surgimento de uma espécie de nova Cuba. Para dar legalidade à intervenção militar, em maio de 65, a Organização dos Estados Americanos, OEA, com uma votação extremamente apertada, autoriza uma intervenção militar para pacificar a República Dominicana e prepará-la para novas eleições. México e Argentina foram contra esta medida, mas ainda assim foi criada a FIP, Força Interamericana de Paz, sob comando do general do Exército Brasileiro, Hugo Panasco Alvim, e que era formada em sua esmagadora maioria por soldados dos Estados Unidos e do Brasil, mas também tinham pequenos contingentes de Honduras, Paraguai, Nicarágua e Costa Rica. Ao todo, o Brasil enviou mais de 3.000 soldados divididos em 3 contingentes para as operações militares de pacificação da República Dominicana. O primeiro contingente do Destacamento Brasileiro da Força Armada Interamericana, FAIBRAS, foi transportado por aeronaves da Força Aérea Brasileira, da Força Aérea dos Estados Unidos e por navios da Marinha do Brasil, e chegou à área de conflito em 27 de maio de 65, e era composto por 1.110 soldados, sendo 840 do 57º Batalhão de Infantaria Motorizada do Rio de Janeiro, mais conhecido como REI, Regimento Escola de Infantaria, e 270 soldados de uma companhia de infantaria reforçada proveniente da Força de Fuzileiros da Esquadra, também do Rio de Janeiro. Estas unidades brasileiras participaram de vários combates no cumprimento de suas missões, seja em missões ofensivas em combates abertos, seja em missões defensivas, estando sob pesado fogo em ataques rebeldes, estando também todo o tempo sob constantes ataques de franco-atiradores, e vamos relatar agora os detalhes de alguns destes combates. Missão Palácio Presidencial. Esta missão foi cumprida apenas 5 dias após a chegada das tropas brasileiras. O Palácio Nacional localizava-se dentro da área controlada pelos rebeldes constitucionalistas, mas encontrava-se ocupado por cerca de 400 soldados legalistas, e todos os dias era palco de sangrentos combates pela sua posse. Por mediação da OEA, as duas facções aparentemente concordaram em desmilitarizar a área, passando seu controle para as tropas brasileiras, que além de proteger o palácio, ocupariam o seu entorno. O rei atuou no Palácio Nacional com 2 companhias de infantaria, uma para isolar a área e outra para estabelecer um corredor que conferisse segurança à retirada dos soldados legalistas. Em 1 hora, a operação foi concluída com êxito. Seu planejamento e sua execução rápida e perfeita transmitiram excelente impressão aos generais norte-americanos. Mas mesmo após a saída dos soldados legalistas do Palácio Nacional, sendo substituídos por soldados do Exército Brasileiro, não fizeram os rebeldes constitucionalistas interromperem as hostilidades. Os rebeldes por várias noites atacaram as posições dos soldados brasileiros. A posse do palácio dava certa imagem de legalidade à facção que o ocupasse, mas os bravos infantes brasileiros defenderam a posição durante todo o período da missão, que durou mais de 1 ano, não permitindo que os rebeldes constitucionalistas tomassem posse do palácio e da área em seu entorno. Missão Isolamento de Ciudad Nueva foi cumprida entre 7 de junho e 3 de setembro de 1965. Iniciou-se com a substituição da 6ª Brigada de Marines dos Estados Unidos pelos Fuzileiros Navais do Brasil. Nesse período, os fuzileiros navais operaram de maneira incessante a pontos de controle de trânsito nos acessos de Ciudad Nueva, por onde se dava todo o movimento dos que transitavam de um lado para outro da cidade, revistando pessoas e veículos com a finalidade de evitar o tráfico de armas, munições e explosivos para os rebeldes, e mantendo o cerrado controle do setor oeste sob sua responsabilidade,
que era uma extensa linha em torno de Ciudad Nueva, reduto dos rebeldes constitucionalistas, o que levou aos fuzileiros navais do Brasil a envolverem-se em vários combates noturnos, resultantes de ataques desencadeados pelas forças rebeldes. Mas os fuzileiros navais brasileiros também cumpriram a missão com êxito, mantendo as suas posições no setor oeste e impedindo que novas armas e munições chegassem para os rebeldes. Missão Ataque a Ciudad Nueva. A ocupação de Ciudad Nueva, ocorrida em 25 de outubro de 65, foi realizada principalmente por tropas do Exército Brasileiro, do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil e por paraquedistas do Exército Americano, que atuaram simultaneamente em direções convergentes para atacar e ocupar pontos chaves daquela área. Os rebeldes se defenderam com pesado fogo de metralhadoras calibre .50, armas de 20mm, morteiros, lançadores de foguetes e disparos de tanques. Como resultado dessa ação, houve a neutralização dos últimos redutos rebeldes e, finalmente, a desocupação do centro da capital, até então considerado uma região intocável. Após a ocupação de Ciudad Nueva, procederam-se ações de manutenção da lei e da ordem, com o objetivo de consolidar a autoridade do governo provisório, aceito por ambas as partes, e coube ao Exército Brasileiro assegurar os atos da posse, e com isso, permitir a normalização da vida nacional, o que haveria de culminar com a realização de eleições livres e democráticas. Nessa fase, prevaleceram ações de patrulha e emprego de tropa para controle de distúrbios gerados por eventuais manifestações públicas. Durante as duras e encarniçadas operações da República Dominicana, a tropa da Força Interamericana de Paz contabilizou 49 mortos e 283 feridos, em maioria americanos. Desse total de mortos e feridos, haviam 4 bravos soldados brasileiros que perderam a vida em combate e 6 que se feriram gravemente. As forças militares legalistas do general Ibarra contabilizaram 825 mortos, 5 tanques capturados e 2 aviões abatidos. Os constitucionalistas do coronel Caamaño tiveram 600 militares mortos, mais de 2.000 civis rebeldes mortos, 5 tanques leves destruídos e uma canhoneira afundada. Após a pacificação do país e a volta à normalidade democrática, nossas tropas voltaram ao Brasil com a missão cumprida como sempre. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, junte-se à nossa tropa se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações. E comenta aqui embaixo se você já conhecia ou não esta missão real em que as Forças Armadas do Brasil participaram. E não esqueça de compartilhar em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, para que outros patriotas também conheçam esta incrível história. Até a próxima missão e um forte abraço!